Tava tudo em silêncio. Quando eu sentei pra gravar, o moço resolveu começar a obra. Mas tudo bem, a gente vai fazendo. Essa semana eu perguntei a uma pessoa a qual eu amo muito sobre o que ele gostaria de ouvir uma psicóloga falando num canal do YouTube. No caso eu. E a resposta que eu tive foi que ele gostaria de ouvir alguém falando sobre solidão. E eu acho que eu preciso dar um breve contexto da onde veio essa resposta. Essa pessoa, a qual eu amo muito, é o meu namorado. Ele mora sozinho, no caso sem outros humanos. Ele estabeleceu uma relação de carinho e cuidado com 2 felinos. E os familiares dele moram em outra cidade. Nós geralmente nos vemos aos fins de semana, por motivo de trabalho. E nós ficamos separados durante 2 semanas, por motivos de Covid. Sim, meu namorado encorongou-se. E eu acho importante dar esse contexto para vocês perceberem que não foi do nada, não tirei do meu rabo, que esse tema surgiu. Acho que é muito pertinente eu falar disso agora, por ter sido uma pessoa da rede de apoio dele, mesmo que remotamente. E falar disso também de um ponto de vista profissional. A solidão, ela é um sentimento no qual nós sentimos uma sensação de vazio acompanhado de tristeza. Ele aparece quando uma pessoa se sente ou está de fato sozinha. A solidão é um sentimento ao qual a gente deve prestar muita atenção e acender uma luzinha de alerta quando ouve alguém falar que está se sentindo dessa forma ou quando a gente mesmo se sente sozinho. Isso porque esse sentimento traz consequências sérias à nossa saúde. Ele interfere no nosso bem-estar e é um facilitador do desenvolvimento de alterações emocionais significativas, como a ansiedade, o estresse ou até a depressão. A solidão pode ainda causar ou até agravar doenças físicas, porque ela está intimamente ligada à desregulação de hormônios que afetam o sistema endócrino e imunológico da pessoa, além da perda de vontade, alterações do sono e ou de apetite. Dessa forma, o organismo passa a realizar as atividades de forma menos eficiente, e aí vem as maiores chances da doença aparecer ou piorar. Nesse ano de 2020, não foram poucas as pessoas que tiveram que lidar com a solidão, de forma forçada. Um grande número de pessoas passou e ainda passa pela situação de estar isolado socialmente. A grande questão é que nós, seres humanos, sentimos a necessidade de pertencer e fazer parte de algo. Sentimos a necessidade de estar fisicamente e emocionalmente conectados. Isso, como eu já disse em um vídeo anterior sobre rede de apoio, que eu vou deixar linkado aqui em cima, eu não sei onde aparece, mas... Nós somos seres gregários e dependemos da convivência para sobreviver. Então, a partir do momento em que nós, ou uma parte de nós, nos vimos obrigados a conviver em bolhas extremamente restritas ou sozinhos, isolados, para assegurar a sobrevivência, sendo que, ao mesmo tempo, nós temos a necessidade do contato físico e emocional com o outro. Isso causa um sentimento de ambivalência enorme. Porém, apesar de precisarmos do toque físico, nós podemos usar a tecnologia para reforçar as conexões. Utilizar a tecnologia a nosso favor permite que as relações, independente da natureza delas, se mantenham com regularidade ou frequência e trazem uma certa normalidade. Sempre prefira interações nas quais você pode ver e ou ouvir a outra pessoa ou as outras pessoas. Isso causa mais pessoalidade nas interações. Não é só você olhando para uma tela e lendo o que está acontecendo. Mandar áudios, receber áudios, fazer chamadas de vídeo, fazer ligações, são uma forma de nós nos sentirmos estimulados sensorialmente, além dessas interações ajudarem a manter o bem-estar do corpo e da mente. Mas e aí? Como amenizar a solidão? A essa altura, acho que a resposta é meio óbvia, mas é sempre bom reforçar. É o estreitamento de laços. E o que isso significa? Como nós não vivemos com qualidade de vida sozinhos e sozinhas, a presença de uma rede de apoio é muito importante, mesmo à distância. Não precisa ser uma rede de apoio enorme, cheia de pessoas. O importante é que os laços afetivos tenham qualidade e sejam recíprocos. Acho importante ressaltar que a solidão não chega só para quem está fisicamente sozinho ou sozinha. Às vezes, temos dificuldade em nos conectar com familiares e pessoas próximas que moram junto conosco, enfim. Mas isso acontece, muitas vezes, em razão de histórias e conflitos não resolvidos anteriormente. E em situações de grande convivência, nas quais, por exemplo, no isolamento, vocês estão ativamente convivendo e não tem muito espaço físico para separar esse desentendimento que aconteceu e que está ali
entre linhas e que vai ser sim um potencial para causar um outro conflito. E aí vão gerando uma série de conflitos que não são resolvidos. Mas aqui nesse canal eu também falei um pouco sobre comunicação não violenta, que é uma forma de facilitar a comunicação e é uma ótima forma de resolução de conflitos, de forma saudável e sem violência. O link vai estar aqui em cima também. Nas relações, nós precisamos respeitar a individualidade do outro, ter em mente que cada um tem o seu tempo, as suas potências e os seus limites. O ideal é sempre estabelecer acordos sinceros e que tenham alguma lógica para todas as partes. E perceber quando esses acordos que foram feitos anteriormente deixam de fazer sentido naquele momento da relação, precisando ser revistos a partir daquele momento, para que a relação se desenvolva de forma saudável. Em qualquer tipo de relação, precisa haver um espaço de fala e de escuta, e que esses espaços sejam recíprocos. Em uma relação, nós precisamos ter esse espaço de falar e ser ouvido. Essa escuta precisa ser empática, acolhendo os sentimentos a partir da perspectiva daquela pessoa, e não das ideias que você já tem. Não só em contexto pandêmico ou de isolamento, que é físico, ele não precisa ser social. O contato remoto via as tecnologias é uma grande potência para o estreitamento de laços e da estimulação da própria resiliência. É uma forma de estar ativamente em contato e sentir-se próximo da sua rede de apoio, mas só reforçando que a solidão pode ser um indicativo de doenças psíquicas. Então não hesite em procurar por ajuda, principalmente de um auxílio profissional. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, vou te pedir para curtir ele, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve aqui no meu canal, dá uma olhada nos outros vídeos que eu te sugeri. Eu tenho outras redes sociais, vou deixar os links aqui embaixo na descrição. E compartilhe esse vídeo com alguém que você gostaria que ouvisse um pouco sobre esse tema. Tá bem? Então tá bem. Um beijo e até a próxima.